bem? No vídeo de hoje eu vim contar para vocês como é que o Marco se relaciona com pessoas que ele conhece e com pessoas que ele não conhece. O Marco é autista e tem 7 anos. E contato visual foi sempre um desafio para ele, é ainda até hoje. Mas ele consegue driblar esse desafio dependendo da situação. Por exemplo, com pessoas que ele já conhece, e se é um encontro planejado, porque ele sabe que a gente está indo encontrar as pessoas, né, que ele já conhece e tudo, ele consegue interagir super bem. Ele tem uma dificuldade, assim, quando a gente vai para lugares, eu percebi isso com o tempo, né, para lugares fechados, né, tipo a casa de alguém, dentro de algum ambiente fechado, assim, uma festa de aniversário onde todo mundo vai ficar em um lugar fechado. Ele tem uma dificuldade maior de entrar, porque ele sabe que a hora que ele entrar ali, ele vai ver um tanto de pessoas que ele não conhece, muito barulho, né, muitas emoções diferentes, então ele se sente um pouco deslocado e tenta evitar essa situação no início. Muitas vezes o jeito que ele tem para evitar, para escapar desse conjunto de estímulos, né, barulho, pessoas diferentes, emoções diferentes, é pedindo para sair ou pedindo para ficar no celular ou no tablet até que ele consiga ali se distrair, até entrosar com o ambiente. Então, muitas vezes a gente usa dessa tática de dar algum eletrônico para ele, para que ele consiga se ambientar no espaço, né? Para que a gente também consiga aproveitar como família, e dali a pouco e aos pouquinhos ele devolve o que ele está usando para poder curtir também o evento. Até que atualmente a gente já chegou num ponto que ele consegue entrar numa boa, aproveitar, e aí a gente faz combinados de quando ele se sente muito estimulado ou quando ele começa a pedir para ir embora, é que a gente dá o telefone ou o tablet para ele distrair um pouquinho e a gente conseguir aproveitar juntos um pouco mais. Mas com pessoas que ele já conhece é bem mais fácil, né? Se é um encontro planejado, ele já sabe o que esperar, ele já consegue lidar com isso mais tranquilamente. Muitas vezes a gente tem que colocar aí a tela no meio para conseguir convencê-lo a participar, mas na maioria das vezes é bem sucedido, ele consegue interagir, principalmente se tem algum entretenimento, né, algum brinquedo ou uma piscina, alguma coisa assim diferente, ele consegue interagir numa boa. Ele sempre evita contato direto, mas é mais por preferência mesmo, né? Ele consegue, agora que ele já consegue se comunicar muito bem, ele consegue interagir, conversar, mas não é muito a praia dele. Ele tem essa personalidade mesmo de gostar mais da sua própria companhia, né? Ou às vezes de brincar mais com a Lisa, que é a irmã dele, mas não é algo que o impeça de participar de atividades com outras crianças, é mais uma preferência. Ele sempre foi tímido também, e eu entendo bem isso, porque eu também sou muito tímida, principalmente em ocasiões assim, onde eu não conheço ninguém, onde eu vou chegar e não conheço ninguém, tenho que cumprimentar todo mundo. É uma característica minha também, desse primeiro contato ser mais difícil, né? Mas consigo driblar isso depois numa boa, então consigo entendê-lo muito bem. E pelo fato de entendê-lo, eu consigo ajudá-lo melhor, né? Eu consigo entender que às vezes ele vai precisar da tela para se sentir à vontade, eu consigo entender que às vezes ele precisa de uma atenção maior comigo, né? E aí eu faço combinados com ele, por exemplo, se ele chega num lugar e não fica à vontade, daí eu falo com ele, então vamos ficar pelo menos meia hora, depois a gente vai embora. Porque assim ele não perde a oportunidade de vencer um pouquinho aquele desafio, né? De estar ali num lugar onde ele não está completamente confortável. E às vezes já aconteceu dele conseguir ficar mais que meia hora, ou dele conseguir no final das contas aproveitar muito mais do que isso, ou muito mais até que a gente perde a conta, assim. Então é sempre importante avaliar, né, o que dá para você fazer, qual o combinado ali que dá para você fazer com a criança, para que ela consiga ir aos pouquinhos avançando nesse desafio. E o Marco tem um fato curioso, é que o ambiente da escola para ele é um ambiente que é difícil para ele, né? Eu consigo entender isso muito bem, porque
com todos os desafios que ele enfrenta, né, ali na escola. É o ambiente onde ele tem que enfrentar aquilo todos os dias pelo período que ele tá lá, né? Então, ele geralmente evita qualquer atividade que envolve os coleguinhas da escola, o que envolve a escola, ele nunca gosta de participar. Acho que na cabecinha dele ele entende assim que o período dele da escola é de segunda a sexta, de 8 da manhã às 3 da tarde e só. Ele não quer fazer nada mais relacionado à escola além disso. Então é muito engraçado que se a gente encontra algum coleguinha assim no supermercado ou em algum evento fora da escola, ele não gosta de olhar para o coleguinha, ele não gosta de cumprimentar, ele tem uma super dificuldade de fazer isso. Porque ele entende que aquele coleguinha é só na escola e aquelas pessoas ele vê só na escola, ele não quer contato, não quer interação. Então, o que eu sempre proponho para ele é fazer o básico, né? Vamos falar oi e tchau, às vezes, e ainda assim ele tem dificuldade. E eu tô aos pouquinhos falando com ele, Marco, quando você fala oi, quando você fala tchau, aí tudo bem, a gente não precisa fazer mais nada e acabou o contato, né? Mas ainda estamos em processo de evolução nessa parte. Agora, com pessoas que não são da escola, né, que são coleguinhos assim de longa data, ele não tem tanta dificuldade, às vezes ele vai ao encontro da pessoa, às vezes ele mesmo mostra que a criança tá ali, olha meu coleguinha e tal. Mas só se não for da escola, se for algum coleguinha da escola, ele realmente tem uma certa resistência. Então, assim, é mais de aceitar mesmo, né, e de entender o jeito dele. E aos pouquinhos a gente vai tentando avançar esse desafio um pouco mais até que ele se sente mais confortável. No Brasil a gente tem um desafio diferente, que são pessoas que a gente já conhece, né? São os nossos familiares quando a gente vai, e a gente não vai muitas vezes por ano. Então ele vê muito pouco, ele convive muito pouco, porque agora eles estão numa fase que eles não gostam de conversar mais pelo telefone. Essa fase foi boa enquanto durou, agora eles não gostam mais, é um oi e tchau e só isso. Mas quando ele vai, ele consegue também superar essa dificuldade, né? E principalmente ele tem as tias dele lá que adora ele, carrega ele no colo e dá abraço, dá beijo, né? E o Marco adora beijo, abraço, mas é quando ele quer, né? Quando ele sente essa abertura, assim, é uma pessoa que ele se sente à vontade para ser abraçado e para abraçar, ele não se importa. E tem um tempinho, né, que leva para chegar nesse ponto. Então, é muito da gente conseguir entender mesmo o jeitinho dele e com calma, né? O melhor jeito para aproximar de uma criança que tem essa dificuldade é de se aproximar dela com algo que seja do interesse dela, né? Conversando de coisas que ela gosta, ou então tentando interagir no momento que ela tá brincando ali com o brinquedo que ela gosta, e sempre respeitar o tempo dela mesmo, né? Muitas vezes ela não vai querer chegar perto, muitas vezes ela não vai querer falar, muitas vezes ela não vai querer dar um abraço, dar um beijo. Isso não é falta de educação. É um desafio que a criança tá ali tentando, né, driblar, e é difícil para elas. Então é mesmo de dar um tempo, e muitas vezes o Marco fala, por exemplo, com o Marco, às vezes ele volta para a pessoa, né? A pessoa não quer, a pessoa tenta interagir ali naquele primeiro momento, ele não quer, e depois, na hora que ele percebeu que a pessoa deu aquele tempo que ele precisa e que a pessoa deu o espaço que ele precisa, ele volta, dá um abraço à pessoa, então vai, conversa, ou oferece um brinquedo. Então é muito assim de não ficar observando, de não ficar criticando, ou, né, a gente tem muito essa mania de, você vai me dar um abraço? Eu quero um abraço. E para ele, no caso do Marco, é um desafio grande, e isso pode fazer o efeito contrário, né, de afastar ao invés de aproximar, e ainda ser interpretado como uma falta de educação. Mas não é mesmo, é um desafio, e quando ele tem espaço, quando ele tem tempo, ele consegue se abrir melhor e realmente criar esse vínculo com a pessoa.
Então, o que eu convido você a fazer com o vídeo de hoje é entender esse tempo e esse espaço da criança. E eu falo muito aqui por conta do Marco, mas isso vale para qualquer criança, né? A criança tem o tempo dela, tem o humor dela. Então, muitas vezes ela não vai querer dar aquele abraço, aquele beijo, não vai querer falar oi logo de cara, mas depois ela pode vir para perto de você, querer brincar. E isso vale muito também, né? Então, às vezes a gente deixar os julgamentos de lado e tentar apreciar a criança sem julgamentos. Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não deixe de dar o seu joinha e também de compartilhar com alguém. E continue falando sobre o autismo, pois a informação leva à inclusão. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais!